Hi everyone, welcome! Sejam todos muito bem-vindos. Eu tô olhando ali pra TV, mania. Mas agora sim, nós estamos na nossa aula 14.1, a última aula exatamente, porque na verdade já tivemos a última aula, mas essa aula aqui é a aula que você vai se preparar para a sua prova, a sua provinha. Tem alguns conteúdos que eu escolhi e eu espero que vocês prestem bastante atenção, porque o momento já vai chegar da sua prova. Espero que vocês saiam muito bem. Eu sei que vocês vão sair. Então é isso, let's begin para a tela. Olha aí a aula 14.1 de review, revisão para sua prova com a teacher Patrícia Richer. It's a pleasure, é um prazer. Essa revisão geral da nossa Unit 1, temos esses 3 conteúdos aqui escolhidos. São eles, Somebody Like You, não é o conteúdo, é o tema da aula, Somebody Like You e o título da aula. E aí nós temos como objeto de estudo os pronomes indefinidos, indefinite pronouns. Temos o tema da aula Girls Power, onde a gente viu o uso do used to. Girls Power, poder feminino, poder das mulheres. E o tema, o título If You Work Hard, se você trabalhar bastante duro, com o objeto de estudo da primeira condicional. Por que a primeira condicional e não a zero condicional? Porque a primeira condicional, ela engloba 2 coisas que você estudou nessa unidade 1. 2 coisas, são elas presente simples e futuro simples. E também o Simple Past, a nossa última aula, o passado simples. Então, todos os tempos simples, passado, presente e futuro, vai cair. A estrutura do used to, que é aquela frase que você fala sobre costumar, costumava, quando você costumava fazer uma coisa, e os pronomes indefinidos, que são bem fáceis. Vamos começar lá sobre essa aula dos indefinite pronouns, aula 7.1, nós vimos exatamente esses pronomes indefinidos aqui, que aparecem para vocês. Vamos lá, escolhi na minha canetinha vermelho, red. Nós vimos o some e o any, que basicamente o some e o any, eles têm o quê? Eles derivam outros pronomes indefinidos. São eles someone, somebody, something, somewhere. Para falar de pessoas, para falar de coisas e lugares. Anyone, anybody, anything, anywhere. Para falar de pessoas, para falar de coisas e lugares. Então, o final dessas palavras, body, one, significa para pessoas, thing, para coisas e where, para lugar. Também no one, nobody, nothing, certo? Para pessoas e para coisas, e o nosso none e no one, separado das confusing words. Certo? Vamos lá. Olha aí, para fazer frases com some, com esse pronome indefinido, e ele obviamente vai ter os seus derivados, né? O some é algum, algumas, algum, e tem os derivados que são somebody para pessoas, como eu falei, someone também para pessoas, something para coisas e somewhere para lugar, certo? Então, esses derivados são muito utilizados, perceba bem. E aí você vai usar aí o some para quê? Para fazer afirmações. Frases afirmativas, você vai usar o some e os seus derivados. Para perguntas também, porém para perguntas no sentido de pedir ou oferecer algo. Já o N, esse pequeno aqui, que também é usado com as derivações, anybody, anyone, anything, anywhere, ele é usado para negações, para perguntas, só que não no sentido de pedir ou oferecer, para perguntas normais, e também para afirmações, mas no sentido de qualquer, com a tradução de qualquer, certo? Então essas são as particularidades do some e do N. Vamos para o no? O no, ele é usado em frases afirmativas com a intenção para dar uma intenção de negação, certo? É porque o no tem essa intenção mesmo de não, de negação. Totalidade vai falar sobre o every vai ser todo, toda. Então, everybody, todo mundo, everyone, todo mundo, everything, todas as coisas, tudo, everywhere, todo lugar, certo? Então, dessa ideia de totalidade. Vamos para os nossos exemplos. Olha aí, ó, uma frase na afirmativa usando o somebody's. Somebody's knocking on the door. Alguém está batendo a porta. Afirmativa. Alguém está batendo a porta. E aí, como pergunta para o sentido de oferecer, no sentido de oferecer ou pedir algo, nós temos aí, ó, can somebody knock the door, please? Alguém pode bater na porta, por favor? Agora vamos ver sobre o anybody. Anybody é para quê?
Anybody, nas frases afirmativas, fica como? Anybody can knock on the door. Lembra que para frases afirmativas, aí nós temos o sentido de qualquer. Então, assim, qualquer um pode bater na porta? Qualquer pessoa pode bater na porta? Eu não estou pedindo para alguém específico. Qualquer um aí pode abrir na porta? Abrir, bater. Falei abrir? Não, knock é bater na porta. Aí numa pergunta, is there anybody knocking on the door? Is there anybody knocking on the door? Tem alguém batendo na porta? Tem alguém batendo na porta? Is there alguém batendo na porta? Tem alguém? Frases negativas. There isn't anybody knocking on the door. Não há, não existe, não tem ninguém batendo na porta. Lembrando que no português eu posso fazer isso. Não tem ninguém, né? Ninguém no sentido não tem ninguém mesmo. Aí eu não posso fazer uma dupla negativa aqui no inglês. Eu não poderia colocar o nobody, porque o nobody é ninguém. No one é ninguém, certo? Naturalmente, já a tradução dele. Nas frases negativas, eu preciso usar o anybody. Se eu falar nobody, tá errado. Ah, mas teacher, eu já ouvi. Eu já ouvi uma música. There is nobody like you. Eu tô inventando essa música. Tá, existe sim essa questão do nobody ser usado em frases negativas, mas isso é uma licença poética. Uma licença poética pode existir isso em poesia, em música, e ela é colocada assim de propósito, para rimar, enfim, certo? Mas o anybody é o correto nas frases negativas. E aí nós temos o nobody. Nobody's knocking on the door. Ninguém está batendo na porta nas frases afirmativas com sentido de negação, certo? De ninguém está. E na questão da totalidade, everybody aqui pode também ser substituído por everyone, tá? Aqui também nobody pode ser substituído por no one. E o everybody é o quê? Everybody is knocking on the door. Todo mundo está batendo na porta. Todo mundo. Não é mais alguém, não é mais ninguém, é todo mundo. E eu não estou sendo específica nenhuma das vezes que eu uso os meus pronomes indefinidos, porque a gente usa em situações não específicas, pois eles são indefinidos. Então, são esses os meus pronomes indefinidos. E vamos seguir para a nossa próxima. A nossa aula 8.1. 8.1. Que foi usada aquela estrutura do meu used to. Lembrando que eu não vou falar, não vou dizer ED, não vou usar esse ED no final, certo? Used to vai ser o quê? Vai ser aquela questão do costumava. Teacher, eu acabei de assistir na aula do Simple Past, que esse ED no final do verbo deixa ele no passado. Sim, o verbo use, ele existe. Ele vem do verbo usar, eu já falei isso pra vocês. To use, usar. No passado fica used, porque ele termina com E, só acrescento dele, é um verbo regular. Aí eu usei, você usou, e assim por diante. Só que aqui não tem nada a ver com usar não, viu? Aqui ele não tem a ver com usar. Essa expressão used to, com essa partícula depois, que inclusive ela vai anteceder o meu verbo principal, ela não é pronunciada, tá? Não é pronunciada, fica used to, tá? E é só usado também nas frases afirmativas, já vamos ver. Vamos falar sobre as características dele lá, as formas afirmativas, negativas, interrogativas, certo? Temos aí, revisão geral da unidade 1 sobre o used to. Para fazer frases afirmativas, como eu falei para vocês, você vai precisar, além do seu sujeito, do seu pronome pessoal, você vai precisar usar o used to, essa expressão. Ela desse jeito aqui. Logo depois você vai colocar o seu verbo principal. O verbo principal dessa frase é wear. Então, girl, sujeito, used to, costumavam usar, vestir only skirts. Apenas skirts, que são saias. As garotas costumavam usar apenas saias. Essa numa frase afirmativa. Porque o que acontece na negativa e na interrogativa? Vai mudar. Vai mudar o quê? O meu used to, ele vem já sem o D. E por que ele veio sem o D? Lembra lá do passado, que eu comentei com vocês ainda agora? Quando eu uso um verbo no passado na forma afirmativa, ele vem conjugado no passado. Como o verbo use, né? Vou falar assim, use, usar, que não tem nada a ver aqui com a situação, ele termina com E, você só acrescentou o D. E aí na negativa e na interrogativa, ele vem na sua forma natural, sem o to e sem o D. Certo?
Só que aí você vai falar sobre costumava. É esse sentido aqui nesse caso, tá bom? Não tem nada a ver com usar. Nem deveria estar falando isso para vocês, mas é porque alguém pode reconhecer e falar, ué, mas não é isso que significa? Não aqui, certo? Então, você vai precisar para fazer na sua frase negativa o seu sujeito, seu pronome pessoal. Aí você vai usar o didn't, que é o quê? O auxiliar mais o not. Did not ou didn't. Logo depois o used to, que é costumava, mais o seu verbo principal. O verbo principal vem na sua forma base, sem o to, porque o to já vai estar antes dele, já está aqui na expressão used to. Então, women didn't used to vote. As mulheres não costumavam votar. Women didn't used to vote. Se eu quiser transformar essa frase aqui numa afirmação de novo, aliás, numa afirmação, eu colocaria women, mulheres, used to vote. Aí sumeu o meu didn't, porque eu só uso nas frases negativas, e o meu used to voltou com um D aqui na frase afirmativa. Presta atenção que é um detalhe pequeno, mas é um detalhe mais para escrita, né? Porém, é um detalhe que vocês precisam saber. Aí na interrogativa nós temos o quê? Aquela questão, vem o verbo principal, não, vem o verbo auxiliar, sim, vem o verbo auxiliar para frente, que é o did, ele vai para frente. Logo em seguida você precisa do seu sujeito, pronome pessoal, enfim, e logo depois a expressão used to da mesma forma na negativa. Mas o seu verbo principal, que aqui nós temos o quê? Did, women, sujeito, used to take. Temos o take como principal, que é o verbo pegar, e tem algumas traduções diferentes. Used to take, aqui tomar, contraceptive pill. As mulheres costumavam tomar pílula contraceptiva, ou seja, é anticoncepcional, né? Exatamente. Contraceptive pill. E aí, então esse foi o meu used to. Muito fácil, muito simples na estrutura dele para ser usado. Então você só vai usar esse used to nesse sentido para falar sobre algo que você costumava fazer e não faz mais, certo? Vamos seguir para a nossa aula 11.1. If you work hard, se você trabalhar duro, você tem o que aqui? A questão da primeira condicional, a first conditional. O que você vai fazer aqui? Temos também as nossas confusing words, que elas vieram, mas elas não exatamente vão ser o foco da nossa prova, certo? Vamos ver o uso da primeira condicional. Lembra lá, a zero condicional é aquela ação que você tem, possui duas situações. A condição, que ela vem com if, estou falando da zero condicional primeiro, tá? De propósito, ela vem com if, que é a conjunção se, que é essa palavrinha aqui, certo? Ou então ela pode vir com when ou unless. When, quando, unless, a menos que, porque ela também dá essa ideia de condição. E essa frase na condição, essa condicional, ela vem no simple present. O verbo principal vem conjugado no simple present, dependendo do pronome pessoal. Aí seguindo as regras lá da terceira pessoa singular, que vai mudar os verbos. Já o resultado dessa condição, ela vem também no presente simples. Isso na zero condicional, na zero conditional. Na first conditional, primeira condicional, você já vai ter a seguinte situação. Se o fato A acontecer, fato B, que é o resultado, acontecerá no futuro, como resultado da condição A. Então aqui já vamos trabalhar com o futuro no resultado, no seu result. Vai ser futuro. Então, temos first conditional em inglês, possui a seguinte estrutura. If, que é a sua condição, mais presente simples. Olha essa vírgula aqui. Ela está aqui porque a minha condição veio primeiro. Se a minha condição tivesse vindo depois e primeiro o resultado, aí essa vírgula não estaria separando condição de resultado, ou no caso, resultado de condição, como seria. Certo? Então, isso é mais para fins de escrita, mas para que vocês saibam também. Então, temos aí esses exemplos usando as palavras incite e incite. É o seguinte, if people incite violence, se as pessoas incitarem a violência, isso aqui é uma condição, né? O que vai acontecer? How will they have insight of better life? Como eles terão uma visão de vida melhor? Como é que eles terão
uma visão de vida melhor. Então, perceba que o resultado, ele vem acompanhado do quê? Do meu will ou going to. Aqui no caso, ele vem acompanhado com o meu modal will, que dá a intenção de futuro ao meu verbo principal, deixando o meu verbo principal have com a intenção de futuro. Então, como eles terão uma visão, um insight, uma visão de uma vida melhor. Tudo bem? Temos agora a aula 13.1, que é a aula do Simple Past. Foi a última que vocês viram. Simple Past com o título de That Day Was Awesome. Aquele dia foi incrível. E aí você tem a forma verbal do Simple Past, que é assim. O Simple Past, ele tem dois... Não só o Simple Past, na verdade, os verbos são usados em todos os tempos verbais, obviamente. Só que tem um detalhe. Os verbos, eles são divididos em regulares e irregulares. Os regulares, eles seguem uma regra, que é a regra lá do ED. Né? Nós temos as regras que é o seguinte. Verbos que terminam com E, o que você faz nos verbos regulares para deixar eles no passado? Você só acrescenta o D, a letra D no final do verbo. Você precisa colocar lá o D para fins de escrita e também para fins de pronúncia. Sem esse D você vai falar um pouco errado também. Você vai fazer isso nessa regra. Verbos da regra geral são aqueles verbos que não terminam com E nem terminam com Y. São aqueles que você vai colocar o ED naturalmente, certo? E os verbos da regra com Y são aqueles que terminam com Y precedido de consoante. Quando termina com Y precedido de consoante, como a gente viu lá no exemplo da nossa aula, o verbo cry, o verbo chorar, cry, ele vem do verbo to cry. No passado, o que acontece? Nas frases afirmativas, deixando claro que eu só faço essa questão nas frases afirmativas. O que eu vou fazer? Eu vou deixar o quê? Eu vou fazer isso aqui, ó, cried, no passado. O que aconteceu aqui? Isso é um C bem feio, mas é um C. Ai, não, vou escrever de novo, tá muito feio. Não, posso escrever melhor. Olha aí, ó, to cried. Agora sim, to cry. Aí eu tenho aqui, ó, cried. Por que ficou cried? Porque eu cortei meu Y. E por que eu cortei meu Y? Porque ele veio precedido de uma consoante, o R. Se esse Y tivesse precedido de uma vogal, como por exemplo o verbo to play, que é o verbo jogar, brincar, tocar, dependendo do contexto, eu já não aplicaria essa regra para frases afirmativas, certo? To play ficaria como no passado played, played. O meu Y permaneceria, certo? Isso é para fins de escrita, porém você tem que saber, né? Você tem que saber que vai acontecer isso com o verbo, mas só acontece isso no verbo, nas frases afirmativas. Vamos seguir, olha lá. Temos aqui a questão do Simple Past. Nós temos essas palavrinhas aqui, que são os meus time markers, meus marcadores de tempo. Yesterday, ontem. O before, que significa antes. E o ago, que significa atrás. Períodos de tempo do passado, certo? Falei das regras dos verbos regulares para vocês já, que só vai acontecer nas frases afirmativas, essas regrinhas. E dos verbos irregulares, eu não tenho muito o que dizer, porque os verbos irregulares, eles vão mudar. Então, eu não tenho como trazer uma lista aqui, é isso que vai acontecer, entendeu? Não vai acontecer dessa forma. Então, os meus verbos irregulares, vocês precisam memorizar eles, aprender eles, usarem eles em contexto para você saber. Por exemplo, eles mudam. O to go, o verbo ir, ele é um verbo irregular. E como é que eu sei disso? Tem uma plaquinha nele falando, oi, eu sou irregular? Não. Eu tive que ter essa informação, eu fui atrás da informação e vi que no passado ele fica como? Ele fica went, fica bem diferente. To go é a mesma coisa que went. Went, passado. To go, infinitivo, só que no presente ele vai ficar go também. Go, dependendo de alguns pronomes pessoais, certo? Você percebeu que muda? Muda bastante. Só que essa preocupação que você tem de deixar o verbo no passado, essa preocupação só vai acontecer nas frases afirmativas. Só nas afirmativas, lembra bem disso. Passou sua frase para negativa ou para interrogativa, o seu verbo volta para a forma natural,
na forma base sem o to, sem a partícula to, que é essa que eu estou acabando de apagar. Aí o que acontece? Vai existir essa mudança e às vezes você pode esquecer de fazer essa mudança. Não se esqueça, lembra bem. Então, nós temos o didn't, que é o did mais o not, o auxiliar do passado, mais o verbo no infinitivo sem o to. Não vai precisar fazer conjugação aqui. Por quê? Porque o auxiliar dá a ideia, da intenção de futuro para o seu verbo, certo? Eu até comentei para vocês que existe uma forma, caso você tenha dificuldade, isso talvez não seja aplicado na prova, né? Mas caso você tenha dificuldade, é o seguinte. Eu esqueci como é que fala o verbo, vamos dizer, fazer. Vamos trabalhar com to do. Não, to do não, porque você sabe do verbo did. Mas vamos trabalhar então com o verbo fazer, make. Isso, o make vocês viram também. Make. Vocês viram que o to make é o verbo fazer, é um dos verbos fazer, assim como to do. E o passado to make é made, que inclusive muitas pessoas conhecem essa palavra, inclusive já viram várias vezes em roupa, né? Made in China, feito na China. Made, que é o verbo fazer no passado. Como é que você faz? Eu quero fazer uma frase na afirmação falando que eu fiz um bolo. Eu fiz um bolo. Mas eu esqueci como é que é o passado do verbo to make. Eu uso muito make, só que eu esqueci o passado dele. Como é que eu vou fazer essa frase agora? Estou lá conversando com alguém e agora como é que eu vou falar isso sem usar o verbo made porque eu esqueci? Tem uma forma simples, que é essa aqui, ó. O que você vai fazer? Só que ela tem uma certa ideia, que é o seguinte. Quando eu falo assim, I did, isso eu não comentei na aula, eu falei que ia comentar, não comentei. Tenho tempo aqui, vou comentar. I did make the cake. O que é isso? Tradução. Eu fiz o bolo. Mas o verbo make é fazer não está conjugado no passado. Como é que você fez essa tradução? Eu fiz. Porque eu usei o did aqui. E perceba que eu usei o did numa frase afirmativa. Ele pode vir numa frase afirmativa? Pode sim, não comentei, mas ele pode sim. Ele pode vir numa frase afirmativa junto com o meu verbo principal no infinitivo sem o to. E aí esse did, ele deixa automaticamente o meu verbo no passado. Então, eu fiz o bolo, não é eu não fiz nenhuma pergunta. O did veio numa afirmação. Só que também esse did é uma forma de enfatizar que eu fiz o bolo. Alguém está falando, não, você não fez o bolo. Eu falo, I did make the cake. I did make the cake. É uma forma de você enfatizar o verbo make. E você deixa ele no presente. Nem precisa, assim, caramba, eu não lembro em inglês, faz dessa forma. Pode ser aplicado também com outros verbos, mas a intenção desse did aí é para você enfatizar. Então, só mesmo um adendo para vocês saberem dessa questão. E agora, na interrogação, eu tenho essa questão do quê? De deixar meu verbo na frente. Qual é o verbo que vai para frente? É o verbo auxiliar, did. Sujeito e o verbo no infinitivo sem o to. E não se esqueça do seu sinal gráfico, o seu question mark para você fazer a sua pergunta. Tudo bem? Temos aí alguns exemplos. Temos exemplos com os verbos regulares, que é só um, to study. E temos um exemplo com o verbo irregular, que é o verbo to come, o verbo vir. Temos aí ele no passado, ele vira came. Não é uma regra, é uma coincidência. Esse o virou um a por uma coincidência, isso não é regra. Então temos lá, I studied a lot for the test yesterday. I studied a lot for the test yesterday. Eu estudei bastante para o teste ontem. São vocês, hoje, porque vocês estudaram bastante ontem, tenho certeza. Anna didn't study with me yesterday. Ana não estudou comigo ontem. Perceba que coloquei o didn't aqui, o study voltou para sua forma natural, para sua forma base sem o to. Já não tem essa conjugação no final. Did you study for the test too? Você estudou para o teste também? Veio o meu auxiliar na frente do meu sujeito e o verbo na sua forma base sem o to, sem estar conjugado no passado. E nos irregulares temos aí o came, do verbo to come. Flávia came to class very late last Monday. A Flávia veio, came.
Eu não posso usar o come, teacher, não, porque se você fala come, você está falando no presente. E aí esse last Monday ele teria que sair da minha frase, porque Flávia vem para a aula tarde, segunda passada, não faz sentido. Na negação e na interrogação você tem a presença do didn't e aqui no did. E aí o seu verbo volta para a forma natural sem o to. Carlos didn't come to class very late. Carlos não veio para a aula muito tarde. E aqui numa pergunta você vê que está começando com why. Why é o que? É um pronome interrogativo e é o porquê de perguntas em inglês. Temos o porquê de resposta, que é o because, e o why, que é porquê de perguntas. Então, why did Flávia? Tá Fálvia, mas é Flávia. Why did Flávia and Carlos come late last class? Por quê? Why? Porque a Flávia e o Carlos vieram, passado, did, deixa esse meu verbo com a intenção de passado. Vieram tarde na aula passada. Why? E aí vai seguindo. Certo, galera? Olha aí, eu espero que vocês possam fazer uma prova muito segura, que vocês tenham bastante, eu não diria sorte, porque sorte é para quem não estuda, e eu tenho certeza que vocês estudaram, que vocês compreenderam o assunto. Essas são as nossas referências. E daqui a pouco é o momento da sua avaliação parcial. Volta aqui para mim, aqui na câmera. Vocês vão lidar com textos. Não se esqueça de você também aplicar as suas reading strategies, as suas estratégias de leitura. Tudo que a gente viu desde a nossa aula 1.1, o before read, o antes de ler, aplicar o scheme se ele quer uma ideia central, aplicar o scan se ele quer uma ideia específica. Não se esqueça de fazer tudo isso e eu espero que vocês se saiam muito bem. Não quero ver ninguém aqui na revisão de recuperação não, viu? Tô falando sério. That's it. Bye, bye.